Olá, meninas, tudo bem? Hoje eu vou gravar para vocês a aula da toalha de banho com capuz, tá? Eu já havia prometido essa semana, é, então eu acho que vocês vão gostar muito da aula, porque é uma peça bem vendável e não é uma peça difícil de fazer. Ela é um pouco demorada, mas ela não é difícil. Então eu preparei essa aula com muito carinho, alguns detalhes ainda de amadora, de iniciante, mas a gente vai aperfeiçoando, tá? Eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai precisar e logo em seguida a gente já vai dar continuidade na aula, tá? Então, para fazer essa toalha, né, a gente vai precisar de uma toalha de banho tradicional, tá? Essa minha aqui, ela mede 1,40 por 70 centímetros, tá? Ela é uma toalha de banho de boa qualidade. Eu vou precisar também de um pedaço de fralda pro forro do capuz. Eu forro com fralda, você pode forrar com outro material que você quiser, tricoline, enfim, outro tecido, mas eu forro com a toalha porque ela já é absorvente e fica fazendo a composição com o forro da toalha, né, o forro de fraldão que a gente vai usar, tá? Então, esse pedaço aqui eu cortei com mais ou menos 30 centímetros por 50, tá? Que o nosso capuz, ele vai ficar com tamanho aí final, acho que é 27 por 46, mas eu gosto de cortar sempre um pouquinho maior pra depois eu refilo, mas eu gosto de ter uma segurança, tá? Mas depois eu vou deixar tudo escritinho aqui na descrição. Eu vou precisar aqui de uma fralda, tá? Essa minha aqui tá com bainha já. Ó, já passei a bainha, ela já tá prontinha. Bainha em toda a volta. O meu tamanho final dela com bainha, ela tá com 1,20, 1,18 mais ou menos, 1,20 por 70 centímetros. Essa fralda com bainha, você tem que fazer um tamanho que vai ficar a sua toalha de banho já com o capuz cortado. Então, cortou o capuz, mede quanto sobrou de largura na toalha e quanto que ela tem de altura, que der o tamanho que você precisa cortar a fralda. Talvez você compre uma toalha que tenha um tamanho diferente da minha, então você não pode se basear pelo tamanho da minha, tá? A minha pronta com bainha tá com 1,20 por 70, mas aí você tem que medir a sua toalha depois que você fizer o corte da parte do capuz, tá? Então, aqui o forro do capuz, a fralda com bainha, a toalha e os tecidos, tá? Para fazer a composição dos barrados. A gente vai ter um barrado no capuz e a gente vai ter um barrado na ponta da toalha, né? Que eu faço aquele barrado na diagonal, né? Então, a gente vai precisar dos tecidos. Os tecidos do barrado é uma coisa também muito particular de cada uma, tá? É de acordo com o modelo do barrado que você vai fazer. Hoje eu cortei esses tecidos nesse tamanho, porque o modelo do barrado que eu vou fazer pede uns tecidos desse tamanho que eu cortei. Mas eu faço vários modelos de barrado, então os tecidos eles teriam que ser de tamanhos diferentes de acordo com o modelo do barrado. Então isso é muito particular. Depois eu até vou passar para vocês mais ou menos as medidas, mas vocês vão cortar o barrado de acordo com o modelo que vocês vão fazer, tá? Esse barrado aqui que eu vou fazer na ponta da toalha, esse aqui é o meu tecido principal do barrado, eu cortei ele com mais ou menos 20 por 50, eu também sempre corto o tecido do barrado com uma sobrinha, tá? Depois, no final, eu refilo. Então, esse pro barrado da ponta da toalha tem 20 por 50, tá? Essa tirinha de tecido aqui, que eu vou fazer uma composição, ela tá com 3,5, daí também pela largura que eu cortei o outro 50. E esse viezinho aqui, né, o debrum que a gente chama, eu cortei ele com 4 centímetros de largura e eu passei ele ao meio, tá? Dobrei ele ao meio e passei. E pro barrado do capuz, eu também cortei uma tirinha, tá? Essa tirinha aqui tá com 6 centímetros de largura. Cortei uma outra tirinha igual, né? Aí a composição, então, vai ser igual o barrado de baixo. Essa tirinha tá com 3,5 também. E a mesma coisa o debrum com 4 que eu dobrei e passei ao meio. E pro capuz eu faço acabamento com viés,
tá? É o meu jeito de fazer, então eu cortei também uma tirinha de viés de 3,5, tá? Pela largura do capuz, com 46, eu corto um pouquinho a mais, 50 centímetros, tá? Pra fazer o acabamento do capuz. Tem gente que já faz embutido. Eu acho que com viés dá uma firmeza na borda do capuz e também dá um acabamento mais bonitinho, tá? E a gente vai precisar de 3 tiras de tecido, tá? Com 3,5 de largura por toda a largura do tecido, tá? Que é, os tecidos, eles têm 1,50 de largura, então você vai cortar 3 tiras de 3,5 centímetros, ou se você gosta de fazer um viés mais largo ou mais estreitinho, aí você corta no tamanho que você quiser. Esse é o tamanho que eu uso aqui no ateliê, tá? Pra fazer o viés da toalha. Quando é parte mais estreita, mais fininha, porque a toalha, na parte onde tem o capuz e a fralda, fica grosso. Então, eu preciso de uma margem de segurança para poder dobrar esse tecido e ele cobrir, né, a junção ali das 3 partes. O resto da toalha é mais fino, é mais tranquilo. Mas, então, o viés pra toalha eu corto com 3,5, tá? Então, vou precisar de 3 tiras de 1,50, que é toda a largura do tecido, por 3,5. E a gente vai emendar essas tiras, vai formar uma tira só. E eu vou usar no barrado também rendinha, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar a aula, tá? É um passo a passo bem simples, mas eu acredito que vocês vão gostar. Então, aqui, ó, agora eu vou iniciar o corte da toalha, tá? Como eu já expliquei no vídeo anterior, onde eu fui ensinar o bordado, mas eu vou explicar aqui novamente como é que a gente vai fazer o corte. Aqui tá a parte da minha toalha, onde tem o barrado pintboard, tá? Sem desmanchar a costura, eu também não corto, tá? Depois eu desmancho, eu ainda vou aproveitar um pedaço dessa bainha como barrado. Mas, por enquanto, eu não desmancho e nem corto essa bainha de baixo aqui. Então, contando da extremidade da costura para dentro da toalha, né? Aqui, ó, contando dessa extremidade para dentro da toalha, eu marco 26 centímetros, tá? O nosso capuz final vai ficar com mais ou menos 27, mas o outro 1 centímetro eu tiro aqui de baixo, que é para mim poder fazer um barrado um pouquinho mais largo, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazendo a marcação em toda a extensão da toalha, tá? Pra depois eu vir com a régua, riscar e conseguir cortar de forma bem retinha, tá? Então, aqui, ó, da extremidade da bainha, sem desmanchar a bainha, como a toalha veio, da extremidade pra dentro, eu marco 26 centímetros, tá? Então, aqui, ó, fiz a marcação, tá? Passei o risco. E agora, eu vou separar essa parte do barrado com 26 centímetros do restante da toalha. Tá? Então, ó, aqui eu separei o corpo da toalha da parte que vai ser o capuz. Mas aqui nessa parte que vai ser o capuz, a gente ainda tem que fazer mais um corte, tá? Ele não vai ficar com todo esse tamanho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar fora aqui, ó, essa costura, né? As 2 costuras laterais, né? Uma eu vou cortar fora, então, eu vou alinhar bem aqui aquela parte de cima. Você alinha, vê se as marcações, se o barrado tiver aquelas linhas brilhantes, né? Aqueles detalhes, confere se eles estão retinhos também, porque depois você vai guiar o bordado por eles, né? Então, acerta bem direitinho. Corto fora aqui, ó, aquela bainha lateral, uma delas. Tá? Ó, então tá aqui, ó, uma bainha da lateral eu cortei. E agora, dessa extremidade aqui que a gente refilou, né, que a gente tirou a bainha, a gente vai marcar 46 centímetros. Eu sempre gosto de deixar 1 centímetro a mais, porque no final, se precisar refilar, né, se a gente perceber que ficou ainda alguma coisa torta
a gente ainda tem uma margenzinha para refilar. Mas a medida final do capuz vai ficar com 46 centímetros de largura, tá? Então, no aquele barrado pintboard que a gente vai usar pro capuz, a gente faz 2 cortes, tá? Então aqui, ó. Tá? Essa parte maior é a parte onde a gente vai fazer o bordado e vai utilizar para fazer o capuz. Essa parte menorzinha aqui, na toalha a gente não vai usar nada. Você pode aproveitar para outra coisa, talvez emendar com outro pedacinho que você fez outro capuz e fazer um paninho de pia, um paninho de limpeza, enfim, tá? Agora, a gente vai bordar esse capuz. Eu já tenho o meu bordado aqui, tá? Que eu aproveitei, já fiz o bordado do corpo da toalha, ensinando pra vocês na outra aula. Então, eu já deixei a toalha toda bordada pra adiantar aqui os passos pra vocês, tá? No corpo da toalha, a gente não vai fazer mais nenhum corte. A gente só vai arredondar as 2 pontas de baixo. Eu gosto de arredondar as 2 pontas de baixo da toalha e deixo as 2 pontas de cima retas e faço canto mitrado. Mas você, se preferir, pode deixar as 4 pontas retas ou arredondar as 4 pontas, tá? Eu faço as 2 de baixo arredondada. Então, assim, aqui, ó, dobrei a toalha, tá? Dobrei a toalha aqui. Vamos fazer de conta que a toalha já tá prontinha, tá dobrada aqui no meio, né? Ó, o capuz tá aqui. Então, o capuz tá aqui, então essas seriam as 2 pontas de cima. Então, a gente vai arredondar as outras 2 pontas aqui, ó, tá? Eu gosto de fazer o bordado naquela parte onde a gente cortou, tá? Então, eu vou fazer o bordado aqui, como na outra toalha, e eu vou arredondar esses 2 cantos aqui de baixo, tá? Então, eu vou pegar o meu molde aqui, como eu já tinha comentado com vocês. Eu já tenho o meu molde, que eu gosto do tamanho dele para arredondar a toalha, tá? Você pode arredondar mais ou menos. Esse molde que eu uso aqui, ele tem mais ou menos o tamanho de um pires, tá? Então, eu vou fazer a minha marcação com a caneta fantasminha e vou cortar aqui as 2 pontas, deixando elas arredondadas. Tá? Então, o corte na nossa toalha tá pronto, tá? Agora, a gente vai trabalhar com costura. O bordado eu já ensinei, a toalha que eu vou usar, tá? Pra fazer, ela já tá bordada, então, eu já vou seguir pros próximos passos, que agora a gente vai começar costurando o barrado. Então, meninas, agora a gente vai dar início na costura do barrado, tá? Então, aqui, ó, eu peguei o pedaço de tecido que eu escolhi pra fazer o meu barrado da ponta da toalha, eu vou costurar a rendinha, tá? Nesse modelo de barrado que eu escolhi, eu vou costurar a rendinha dessa forma aqui, tá? Eu vou botar a rendinha com o lado direito pra cima, aqui ó, o meu tecido tá com o lado direito virado pra cima e a minha rendinha também vai na extremidade aqui, ó, do barrado, do tecido do barrado, também com o lado direito virado pra cima, tá? Eu vou costurar ela só com uma costurinha de segurança na beiradinha, não vou usar pezinho de máquina nessa etapa aqui, porque depois pode dar conflito na hora que eu for costurar o outro tecido com pé de máquina. Então, eu costuro na beiradinha, uma costurinha de segurança, tá? Eu ajeito aqui a rendinha na extremidade do tecido, bem retinha, e vou passando a costurinha de segurança.
ficou assim, ó. A rendinha bem aqui na beiradinha do tecido, tá? Eu vou repetir o processo de pregar a rendinha no barrado do capuz também. Então, ó, costurei a rendinha nos dois barrados, tanto no barrado que vai no capuz, quanto no barrado da ponta da toalha. E agora, eu vou costurar aquele segundo tecidinho que eu tinha cortado, aquele de 3,5, tá? E agora, eu vou costurar aqui em cima dessa renda. Então, aqui, a minha renda tá costurada, ela tá virada com o direito pro lado de cima. Eu vou costurar o meu tecidinho com o direito, tá? O lado direito, ele vai encontrando com o lado direito da renda. Então, aqui, direito da renda pra cima, direito do tecido pra baixo, tá? E agora, eu vou botar o meu tecidinho bem certinho, tá? Na extremidade aqui, ó, na extremidade do tecido de baixo, tá? Vou ajeitar bem direitinho. E agora, eu vou iniciar com o retrocesso e vou costurar com um pezinho de máquina, tá? Sempre ajeitando pra não ficar torto. E agora sim, eu vou costurar com um pezinho, margem de costura de um pezinho de máquina, que a gente chama, né? Então, tá aqui, ó, meu segundo tecido costurado. E agora, eu vou vir com o debrum, tá? Tá dobrado, passado, então, eu coloco ele aqui, ó, tá? Como ele tá dobrado, os dois lados são iguais, então, não tem direito, né? Então, eu coloco sobre o outro tecido que a gente tinha costurado, tá? Também aqui as duas extremidades se encontrando, bem retinhas, bem direitinhas, pra não ficar torto. E a gente vai costurar com um pezinho de máquina. Então, aqui, ó, tá o meu barradinho costurado, pronto, tá? Agora, eu vou repetir o processo no barrado da ponta da toalha, vou levar no ferro pra assentar essas costuras aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, agora eu tô passando uma costura sobre a renda, tá? Bem rente ao tecidinho azul. Não passo por cima do tecidinho, eu passo sobre a renda, tá? Mas passo bem rente ao tecidinho azul. Eu gosto de passar essa costurinha, porque ela dá uma sentadinha melhor na renda, tá? A renda fica mais baixinha. Então, aqui, ó, eu tô com o meu capuz, tá? Eu desmanchei a bainha, tá? E eu refilei essa parte aqui, de forma que o meu capuz ficasse com 27 de altura, tá? Por 46 de comprimento. Agora, eu vou costurar o barrado no capuz. Já passei o barrado, assentei as costuras e passei a costura de segurança sobre a renda, como eu expliquei, né? Então, agora, eu vou costurar. Eu vou me guiar pela linha brilhante que tem na toalha. Você pode escolher sobrepor a linha, né? Colocar em cima da linha ou abaixo. Nunca no meio, porque daí vai ficar estranho. Então, essa linha, além de servir como guia, tá? E facilita muito a costura. Aí, você escolhe a forma de acabamento que você quer. Se você quer que apareça a linha, você costura o barrado abaixo da linha. Ou, se você não quer que apareça, você costura sobre a linha, tá? Mas nunca deixa metade da linha aparecendo, porque daí vai ficar estranho, tá? Então, eu começo costurando o barrado pela parte de cima, tá? Eu vou sobrepor a linha nesse caso, eu não quero que apareça a minha linha. O meu barrado, ele vai dar certinho para essa medida, tá? Mas se sobrar um pouquinho, não tem problema, você depois refila aqui embaixo, tá?
Então, eu vou costurar aqui. Eu vou lá na máquina, eu vou passar uma costurinha aqui em cima, tá? Vou me guiar pela linha brilhante. Depois, eu vou passar uma costura em toda a volta aqui, só pra deixar esse tecido preso, tá? E aqui na toalha também, ó, a gente tem aqui, ó, a ponta da toalha, né? Que tá o bordado, aqui é aquela ponta arredondada. Então, a gente tem que colocar o barrado aqui na diagonal. Então, uma dica, tá? Que eu vou dar pra vocês, quando forem cortar e costurar esse barrado da diagonal, cortar um pouco maior, com uma folga boa, tá? E sempre aqui, ó, os tecidinhos, né? Tem o barrado, eu coloquei o segundo tecido e o terceiro tecido. Sempre colocar passando, tá? Passando um pouco o tecido de baixo. Esse aqui, como eu já cortei com uma folga boa, bem boa, o tecido amarelo até tá menor do que o tecido azul. Mas então, sucessivamente, tem que ser assim, ó. Esse de baixo num tamanho, a renda até um pouquinho maior, o outro tecido um pouco maior e o último tecido um pouco maior ainda. Porque como é um barrado que vai ficar na diagonal, a parte de baixo começa numa largura e a parte de cima termina maior. Então, por isso que eu sempre digo pra costurar com uma folga, com uma margem de sobra de tecido, tá? Então, aqui a gente vai pegar a ponta da toalha e aí você vai posicionar o seu tecido na altura que você quiser. Eu sempre deixo, tá? Uma alturinha, 1 centímetro mais ou menos abaixo do bordado, tá? Pode ser mais, pode ser menos. Então, aqui, ó, certifica que o barrado tá retinho, tá? Aquelas marcações eu até deixei, porque servem como guia, tá? E agora eu venho com uma colinha bastão e eu vou passar essa colinha aqui, ó, pelo lado de trás do avesso do meu tecidinho de viés, só no tecidinho de viés, tá? Pra dar uma firmada aqui, ó, pra hora que eu colocar o alfinete não sair do lugar e continuar retinho. Tá? Então, aqui, ó, dá uma firmadinha. Eu gosto da cola bastão, porque se eu precisar tirar, ela sai com facilidade, mas ela também adere bem, tá? Eu uso nas fraldinhas também pra fazer os barrados. Então, aqui, ó, barrinha presa. É lógico que na hora que você for costurar, sempre conferindo, né, se tá, continua retinho. Tanto nessa ponta da toalha como no capuz, eu vou iniciar prendendo o meu viés, tá? Com a costurinha bem na beiradinha. Depois que eu prendi o viés, eu venho fazendo a costura ao redor toda, na volta toda, a costurinha de segurança bem na beiradinha, só pra eu prender. Então, agora eu vou passar a costura bem na beiradinha aqui, do meu acabamento amarelo, do meu debrum amarelo, tá? Eu troquei a linha da minha máquina, eu coloquei uma linha amarelinha, de acordo com o tom do meu tecido, e eu vou costurando na beiradinha, tá? Ajeitando, sempre me certificando que eu tô costurando o tecido bem retinho, tá? Então, eu costurei, prendi o meu debrum aqui em cima. Agora, eu vou passar uma costura em toda a volta, tá? Só uma costurinha de segurança na beiradinha, tá? Pra prender o restante do tecido. Então, assim, ó, costura devagarinho, tá?
ajeitando o tecido e ajeitando toalha embaixo, para que nenhum nem o outro fique franzido, fique com sobra, fique enrugado, né? Então, assim, ó, vai passando a mão, ajeitando direitinho, vê se a toalha lá embaixo também tá esticadinha, tá? E vai costurando com calma. Bem, não fica, né? A gente tenta virar o máximo que dá, tá? Essa sobra, ó, é essa sobra aqui que eu me refiro, ó. Porque aqui, ó, vocês notem pela costura. Começa mais estreito e vai abrindo. Então, essa sobrinha aqui, ó, que a gente precisa deixar em relação ao tecido de baixo, para quando a gente for costurar na toalha, tá? Não faltar tecido e você não fazer um barrado menor do que você tinha planejado, tá? Então, sempre é bom cortar todos os tecidos com uma folga maior. Aqui, ó, da mesma forma, no capuz, eu vou posicionar o meu debrum, né, em cima da minha linha metalizada. Eu quero costurar em cima da linha metalizada, você pode costurar abaixo, ou então você vai se guiar aí pelo acabamento que a sua toalha tiver, né? A minha tem essa linha metalizada, tem outros modelos de acabamento. Então, e isso eu uso como guia, mas a costura pode ser feita acima ou abaixo, tá? É um gosto particular de cada um, algumas gostam de preservar esse acabamento, outras não gostam. Eu não é uma questão de gosto ou não, eu sempre vejo qual é o tipo de trabalho que eu tô fazendo. Se o trabalho combina com a linha metalizada, eu deixo, senão eu costuro em cima, tá? E agora, ó, costurei aqui em cima. E agora, eu vou vir com uma costurinha de segurança em toda a volta, prendendo esse tecido do barrado, pra depois eu refilar. Então, agora nossos barrados estão costurados, tá? Eu vou refilar, ó, olha aqui como fica do outro lado, tá? Ó, a ponta da toalha, então tem excesso de tecido, tá? É assim mesmo que funciona, como o barrado é na ponta, então é dessa forma. Então, eu vou refilar e vou reservar esse corpo da toalha, porque agora a gente vai trabalhar com ele só quando a gente for prender o capuz. E agora eu vou trabalhar no capuz, tá? Então, aqui também, ó, vou refilar os excessos de tecido, vou ver se o capuz também tá bem retinho. E vou pregar o viés de acabamento aqui na parte de baixo, tá? Então, eu vou ali, vou refilar, já mostro pra vocês. Então, agora eu refilei, tá? Eu sempre gosto de cortar com uma margenzinha um pouco maior, principalmente nas laterais, tá? Depois eu mostrei pra vocês, né, que eu abri a costura e tal. Então, o meu capuz, o tamanho final dele, ele tem que ter 27 de altura por 46 de largura, tá? Então, eu refilei os tecidos, tá? O capuz tá bem retinho. Então, agora, tá? A gente já costurou o barrado no capuz, refilou, tá tudo certinho, a gente vai costurar o forro. Como esse meu capuz eu vou fazer com acabamento de viés, eu vou costurar o forro agora. Então, eu vou pegar a fralda, tá? Se você estiver usando um tecido de forro, para fazer forro, que ele tenha lado avesso direito, então, é o avesso do forro com o avesso do capuz, tá? Então, aqui, ó, como eu falei, eu corto sempre o tecido de forro um pouco maior, tá? E eu vou passar uma costura prendendo esse forro no meu barrado, no meu capuz, só aqui, tá? Ó, só aqui na parte de baixo, tá? As laterais e a parte de cima eu não costuro, só vou prender o meu forro aqui, tá? Eu costuro na beiradinha, não costuro com pezinho de máquina, não. Eu só faço a costurinha de segurança lá embaixo,
tá? Vou ajeitando o capuz, vou ajeitando o meu tecido de forro para não ficar nada enrugadinho, tá? E vou costurando. Um retrocesso no início e no final. Então, agora eu vou ajeitar esse forro bem ajeitadinho aqui. E eu vou cortar os excessos, tá? Vou deixar ele bem do tamanhozinho do meu capuz. Então, eu vou cortar o excesso em toda a volta, tá? E já vou mostrar pra vocês a próxima etapa. Então, meninas, ó, forro costurado, tá? Na parte de baixo, ó, nosso capuz tá forrado. Forro costurado na parte de baixo, agora eu vou vir com viés de acabamento. Então, eu viro o meu capuz com forro pra cima, tá? Aqui na extremidade de baixo, onde a gente vai fazer a limpeza, eu vou costurar o meu viés, tá? Bem rente. Aqui, ó, bem rente ao final do meu forro, aqui ao final do meu capuz, tá? O viés, o lado direito para baixo, tá? Então, aqui, ó, o lado esquerdo não, o lado do avesso do meu viés tá para cima, o lado direito tá para baixo em contato com o forro. Então, eu vou prender esse viés aqui com um pezinho de máquina, dando retrocesso no início e no final, tá? Vou prender. Então, costurei o viés, tá? E agora, a gente vai virar ele pro outro lado para dobrar e fazer o acabamento, tá? Dessa forma. Só que eu vou lá no ferro passar, assentar direitinho, então eu vou passar, vou abrir a costura, vou dobrar ele aqui, passando de novo, pra gente fazer o acabamento do viés e ficar bem retinho. Então, aqui, meninas, ó, eu levei lá no ferro, eu passei a parte de trás, abri a costura, e aqui, ó, eu fiz uma dobrinha no viés até a pontinha do viés, aqui, ó, a pontinha do viés, eu dobrei ela até encostar na minha extremidade aqui do capuz, ó, tá? Então, dessa forma aqui, ó, eu consigo fazer um viés bem retinho. Agora, eu vou dobrar, cobrindo a costura que a gente fez, prendendo o barrado, e vou passar uma costura bem na beiradinha, tá bom? Então, agora, eu costurei o meu viés. Olha só, tá? Bem na beiradinha, tá? E agora, a gente vai pra montagem do capuz. Então, agora, como é que a gente vai montar o capuz, né? Tá aqui o minha base do capuz pronta. Lembra que eu falei pra vocês costurarem o forro só aqui na parte de baixo? Então, porque o meu forro, ele tem que estar solto do restante do capuz, porque eu vou precisar fazer essa abertura pra costurar. Então, aqui, ó, eu abri, joguei o forro para um lado e a parte atoalhada para o outro, bordada. Eu vou dobrar ao meio, tá? Ó, no sentido que aqui, ó, o barradinho se encontre, ó, tá? Então, tá aqui, ó, renda, a ponta de um lado da renda beijando a outra ponta da renda, o viés, enfim. Ó, tá dobrado ao meio, tá? No sentido da altura. A minha fralda forro tá para um lado, a minha parte bordada toalhada tá para o outro. Então, aqui, ó, eu vou ajeitar bem direitinho o viés, a rendinha, todos os tecidinhos, tá? Eu vou ajeitar, ó, dobrando aqui, ó, todos na mesma altura, tá?
Então, aqui, ó, eu vou ajeitar, tá? E eu vou costurar... Caiu aqui. E eu vou costurar essa parte, tá? Do tecido de forro. E essa parte aqui, tá? Na parte atualhada. Deu pra entender? Então, aqui, ó, eu vou costurar as duas extremidades aqui, ó. Passar um pezinho de máquina na parte atualhada e no outro lado, fechar aqui o forro, tá? Então, vamos lá costurar pra mostrar pra vocês. Um pezinho de máquina. Retrocesso no início e no final, isso é muito importante, não pode esquecer. E agora, a parte atualhada. Corto os excessos de linha, tá? Então, aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Fazer uma costurinha reta, um pezinho de máquina, tá? Aqui, ó. Meu capuz tá assim, a parte atualhada pra cá, a parte de forro pra cá. Eu passei uma costura nessa extremidade e uma outra nessa extremidade. Agora, eu vou desvirar, ó. Vou desvirar. E eu vou colocar esse forro, na hora que vocês forem desvirar, vocês já vão ver que as duas partes vão se encaixar, tá? Ó, as duas partes se encaixaram, meu forrinho tá aqui dentro, ó. E formou o nosso capuz. Tá vendo? Olha que lindo que ficou. Tá formadinho o nosso capuz. Agora, você só precisa vir aqui, ó, ajeitando o forrinho e passando uma costurinha de segurança, tá? Ajeita o forrinho, vê se ele tá bem certinho lá dentro. Vem ajeitando e passando uma costurinha de segurança, prendendo essa parte que tá aberta, tá? Fazendo a junção das duas partes para não ficar nada solto e na hora de prender o capuz, na toalha, ficar alguma ponta de fora, tá? Aqui no meio, onde tem a costura da parte atualhada e também do forro, dá uma abridinha na costura pra não ficar grosseiro, tá? Aí você vem ajeitando. A fralda, como é molinha, bem maleável, às vezes ela acaba, por mais que você tenha refilado bem certinho, ela acaba dando uma sobrinha, mas não tem problema. Se sobrar aqui, ó, sobrou, ó, você refila, tá? E se ela der uma enrugadinha aqui, não tem problema, não vai aparecer, tá? Então, aqui tá o nosso capuz. Agora, a gente vai partir pra montagem da toalha. Então, meninas, agora a gente vai pra montagem da fralda. A gente vai ter que... o meio do capuz, a gente já tem aqui, que é na costura de fechamento, certo? Então, esse é o meio do capuz. E essa parte aqui, que é a parte que tá sem acabamento, tá? É a parte que a gente vai fixar na toalha. Agora, a gente tem que achar o meio da toalha, tá? Então, a gente dobra ao meio, né? No sentido do comprimento, né? Da parte maior. Aqui a gente tá com o nosso, ó, ela tá dobrada ao meio, tá? Aqui a gente tá com o nosso barrado. Então, a parte que tem o barrado, aquelas duas partes que eu arredondei, é a parte de baixo. O capuz vai ficar na parte de cima, tá? Então, assim, ó, as outras costuras, tá? Tirando do lado que a gente cortou pra tirar a parte do capuz, a gente não desmancha nem tira nenhuma costura, permanece as costuras originais da toalha, tá? Então, aqui, ó, eu juntei as duas pontas, aqui, ó, aqui é o lado da altura, né? Aquele lado que a gente tem o barrado. Então, a gente dobra a toalha no sentido do comprimento, no sentido maior, e a gente encontra o meio, tá? Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui de caneta fantasminha.
tá? Então, eu encontrei o meio do lado direito da toalha, tá? Aqui, ó, encontrei o meio. O lado do avesso, que é o lado que tem a costura, tá aqui, então, eu marquei o centro da toalha pelo lado direito, tá? Então, agora, a gente vai vir com o capuz, aquela parte de trás, onde tá assim o acabamento, e tem aqui, ó, a costura do fechamento do capuz. E a gente vai colocar o meio do capuz, que é onde tem a costura, com o meio da toalha, que é onde a gente fez a marcação de caneta, tá? E a gente vai alfinetar meio com meio. Então, ou seja, é o lado direito do capuz, tá? Ó, o barrado tá pra frente, o barrado fica solto. A parte que vai presa na toalha é a parte de trás do capuz, onde a gente fez a costura de fechamento. Então, vai o lado direito do capuz, encontrando o lado direito da toalha, tá? Então, a gente alfineta no centro, depois a gente alfineta o restante do capuz para passar a costurinha de segurança, tá? Então, aqui, ó, o capuz alfinetadinho, tá? E eu vou passar uma costurinha de segurança, dando retrocesso no início e no final. Costurinha de segurança na beiradinha, tá? Não precisa ser pezinho de máquina aqui ainda, tá? E vou passar essa costura prendendo toda a extensão do capuz no corpo da toalha. Então, aqui, ó, acabei de costurar, vou tirar os alfinetes aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, tá aqui, ó. Ó, já tá tomando forma a minha toalha, tá? Ó, capuz aqui, a parte aberta, tá? E essa parte aqui, ó, é a parte que a gente costurou, certo? Aqui tá o avesso da toalha, tá? Então, aqui, ó, foi costurado, tá? Ó, lado direito do capuz, porém a parte de trás, tá? Com o lado direito da toalha. Então, agora, a gente vai prender a fralda, tá? Então, a gente coloca a toalha aqui, ó, ainda com o lado avesso pra cima, tá? Meu capuz tá pregadinho aqui, ó, essa aqui é a parte que tá aberta do capuz. Então, tá aqui, ó, minha toalha, tá? E eu vou pegar a minha fralda, que já tá com a bainha, tá? Aquela que eu passei a medida pra vocês, que a minha ficou com 1,20 de largura por 70 de altura, que é mais ou menos o tamanho final que ficou o corpo da toalha. Com a caneta fantasminha, eu também vou encontrar o meio dessa fralda, tá? Porque ela vai ser pregada, né? Eu tenho que centralizar e ela vai ser costurada só onde nós costuramos o capuz, tá? As pontas dela eu deixo solta, porque facilita muito na hora que a mamãe for enxugar o bebê, essas pontas soltas, tá? Eu não costuro a fralda toda na toalha. Por isso que a fralda precisa estar com bainha, tá? Porque ela vai ficar com as pontas soltas. Então, aqui, ó. Aqui tá o meio da minha... Então, encontrando o meio da fralda com bainha, tá? Você vai colocar o direito dela encostando com o avesso da toalha, ou seja, o avesso da toalha tá aqui, virado pra cima, né? Aqui tá o avesso da toalha. Aqui tá a minha fralda, ó. O meu lado direito tá aqui, ó, encostando com o avesso da minha toalha, tá? O lado que eu passei a bainha tá pra cima. Porque daí a gente fica com os dois lados do avesso pra cima, né? Então, tá. Então, aqui, ó, coloquei o lado direito da fralda, encostando com o avesso aqui da minha toalha. Alfinetei aqui o centro e eu vou alfinetar a minha fralda, ó. Eu vou alfinetar
até o meu início do capuz. Então, meu capuz, ó, tá costurado até aqui, é aqui também que eu vou iniciar a costura da minha fralda, tá? Da mesma forma lá no final. Quando acabar, tá? Quando chegar no final aqui, ó, da minha costura do capuz, vai ser onde eu vou terminar a costura da minha fralda, ok? Também uma costura só de segurança, não é pé de máquina ainda, tá? Só a costurinha na beiradinha, só pra prender essa fralda no corpo da toalha. Cuidado aqui, ó, tá? Botar pra cima pra não costurar a abertura do capuz. Muita atenção nesse momento. Então, aqui, ó, a gente vai costurando, ajeitando, tá? A extremidade da fralda com a extremidade da toalha e do capuz. Vai passando uma costurinha na beiradinha. E não esquece de sempre dando uma ajeitadinha aqui no capuz, ó, pra ver se você não tá costurando a abertura dele. E também pra não ficar enrugado na parte de baixo, tá? Bom, meu capuz terminou aqui. Eu termino aqui também, junto com o final do meu capuz, a costura da minha fralda. Bom, agora nosso trabalho já tá quase todo finalizado, falta o acabamento com viés, tá? Então, eu já vou ali pegar o viés e vou mostrar pra vocês como a gente vai começar a costurar. Então, agora a gente vai começar a costurar o viés pra fazer o acabamento da toalha. Essa é a fase final, tá? Então, aqui, ó, continuando no centro da toalha, tá? Onde a gente costurou a fralda, o capuz. Pelo lado avesso da toalha, tá? Você vai começar a colocar a ponta do viés. O viés com o lado direito encostando no lado avesso da toalha, tá? Então, aqui, ó, meu viés tá posicionado, o avesso do meu viés tá pra cima. O direito tá aqui, ó, encostando no avesso da minha fralda, tá? No caso que aqui agora a fralda tá posicionada. Os primeiros 10 centímetros, mais ou menos, tá? Eu não costuro, pra fazer uma emenda perfeita de viés, tá? Então, aqui, ó, eu alfinetei o meu viés, comecei alfinetando, tá? Mais ou menos eu inicio no centro, tá? Onde o centro da fralda, no centro da toalha, né? Mas eu pulo uns 10 centímetros sem costurar, tá? Ó, vou deixar um tanto assim sem costurar. E vou começar costurando depois desses 10 centímetros mais ou menos, que a gente vai precisar dessa ponta solta depois para fazer a emenda no final e a emenda ficar bem perfeita, tá? Então, agora, com o pezinho de máquina, retrocesso no início e no final, a gente vem costurando esse viés em toda a volta da toalha, em toda a extensão da toalha. Mais uma atenção, né? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe, que é sobre a ponta aqui, ó, tá? Tá aqui, ó, a nossa toalha tá aqui, a minha fralda tá aqui. Aqui tá o final da costura, a fralda tá costurada até aqui, certo? O capuz tá do outro lado, é o final do capuz aqui. Aqui tá o final costurado da minha toalha, aqui a toalha já está solta. O que que eu faço para não costurar essa ponta? Eu coloco ela aqui pra baixo, ó. Aqui, ó, é branco no branco, então fica difícil de ver. Eu só trago ela aqui pra baixo, tá? Ajeitando pra não ficar tudo enrugado aqui. E venho costurando normalmente, tá? Passei aqui agora, ó, da ponta solta da minha fralda. E agora eu tô costurando o viés só na toalha, tá? Aqui, ó, no final,
na ponta da toalha, eu não arredondei as duas pontas da parte de cima, né? Só arredondei as duas pontas da parte de baixo. Então, eu vou fazer o canto mitrado. Como eu tô trabalhando com a máquina industrial, minha margem de costura do pezinho de máquina é meio centímetro, então, ó, eu paro meio centímetro antes de costurar, tá vendo? A minha costura tá aqui e ficou aqui meio centímetro do final da toalha pra mim costurar. Agora, eu vou virar a toalha, tá? O que que eu vou fazer? Meu viés tá aqui, certo? Costurei, parei meio centímetro antes do final. Eu vou botar esse viés pra cima e vou marcar o cantinho ali, né? Ele vai ficar com um ângulo de 45 graus. Eu vou dobrar ele pra cima e ele vai formar um ângulo de 45 graus. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, viram? Tá aqui a dobrinha, ó. Dobrei pra cima, formei o ângulo, dou uma vincadinha. Agora, eu desço, ó, esse viés pra costurar na parte de baixo, tá? Então, aqui, ó, mais ou menos é essa dobra aqui que fica, ó. Ó, tá vendo? Então, eu dobro o meu viés pra cima, formei o ângulo de 45 graus, e essa ponta que tava pra cima, que fica lá pra fora da toalha, eu desço ela novamente pra... Ela vem pra dentro da toalha novamente, ó, tá? E formou aqui o ângulo de 45 graus aqui no meio, ó. Vai formar o cantinho mitrado. É lógico que tem outras formas de fazer esse canto mitrado e cada um se adapta a uma forma. Essa aqui é a forma que eu faço, que eu gosto e dá certo, eu já tô adaptada a ela, tá? Mas se você tem o seu jeitinho de fazer o canto mitrado, no acabamento de viés, você pode fazer o seu jeitinho de canto mitrado, tá? Então, agora eu vou costurar o viés em toda a volta da toalha, tá? Nos cantos arredondados é um pouquinho mais fácil, você só tem que ir fazendo a curvinha devagar, né? Pra ficar um arredondado bem bonitinho, sem ficar todo franzido. E agora, eu vou costurar em toda a volta da toalha e depois, na hora de finalizar a emenda do viés, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, meninas, agora aqui, ó, tô chegando na outra ponta da fralda, que tá presinha aqui, ó, que ela já tá presa, ó, que ela tá solta, que ela vai tá presa e eu tô chegando com o viés lá. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro lado, na outra extremidade da toalha do capuz. Trago, ó, minha fralda, se eu botar assim, ela tá reta com a toalha, tá? Então, eu trago essa ponta aqui pra baixo, ajeitando aqui, ó, pra ela não ficar enrugadinha, tá? Ó, aqui tá a ponta, tá presa, ó. Aqui tá ela começou a ser costurada, presa junto com o capuz. Então, eu trago ela aqui, ó, pra baixo, ajeito e vou vir costurando o meu viés normalmente, tá? Agora, nós estamos chegando também próximo àquela outra ponta, tá? Que eu deixei solta de viés aqui quando eu iniciei a minha costura. Então, falta também, ó, uns 10 centímetros pra mim chegar na outra ponta de viés que tá solta. Eu vou dar um retrocesso, cortar a linha. E agora aqui, ó, como é que a gente vai fazer a emenda do viés?
Aqui eu tenho essa minha ponta, que é aquela do início que eu comecei costurando 10 centímetros, deixei ela 10 centímetros solta, certo? Essa é a ponta que eu vinha costurando agora, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esticar ela, tá? Ajeitar ela como se eu fosse costurar. E aqui, ó, aqui inicia a outra ponta, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Então, eu vou sobrepor um viés no outro e vou cortar com meio centímetro de sobreposição um do outro, tá? Como a minha máquina é meio centímetro de margem de pé, eu vou deixar mais ou menos meio centímetro de sobreposição. Se a sua máquina for doméstica e for o pezinho de 1 centímetro, você vai deixar 1 centímetro, porque vai ser o que a sua máquina vai consumir de margem, certo? Então, tá aqui, ó, tá? Ó, o viés que eu vinha costurando e a ponta que eu já havia costurado. Então, ó, tá sobreposto ali, ó. Estão vendo? Ó, deixa eu tirar mais pra cá pra vocês verem, ó. Um tá sobrepondo o outro. Acho que eu até cortei com uma sobreposição maior que meio pezinho de máquina. Vou cortar mais um pouquinho, tá? Agora, eu vou tirar esse alfinete, soltar também essa ponta. E o que que eu vou fazer? Unir direito com direito, assim como eu fiz as outras emendas, quando eu fui emendar essas tiras de viés para costurar na toalha. Vou juntar direito com direito e vou fazer a junção aqui, vou fazer a emenda, tá? Dessa forma aqui, a gente vai ter uma emenda de viés perfeito. Certo? Então, ó, eu fiz a emendinha ali, ó, e agora é só eu vir costurando, tá? De onde eu parei. Dou um retrocesso novamente e vou terminar minha costura até chegar no ponto onde eu já havia começado a minha costura. Certo? Então, aqui, ó, finalizei. Viés todo costuradinho, do início ao fim, tá? Agora, a gente vai iniciar o acabamento, né? Virar o viés do lado direito e rebater ele. Então, meninas, agora a gente corta todos os fiapos de linha excedentes, tá? Refila tudo que tiver necessidade e vai ajeitando o viés, virando ele pro lado direito, tá? Vai dando uma ajeitadinha. Se vocês acharem que há necessidade de levar lá no ferro para passar, fica a critério de cada uma, tá? Eu já tô acostumada a fazer dessa forma e eu não passo. Eu só dou essa virada nele pro lado direito, tá? Vou dando uma ajeitada e vou começar a rebater esse viés, tá bom? Eu começo a rebater lá daquele meio da toalha, lá de onde a gente pregou o capuz, de onde a gente começou pregando o viés, tá bom? Então, eu começo rebatendo ele daqui, tá? Então, eu vou virar o viés, vou fazer a dobrinha, tá? Que ele tá aberto, então, eu vou fazer a dobrinha até encostar na minha extremidade da toalha, ou menos, aí é o jeitinho que vocês já estão acostumados a fazer acabamento de viés, tá? E vai costurando o viés bem na beiradinha, assim como você fez a limpeza lá no capuz. Então, ó, eu dobro
vou ajeitando e vou rebatendo, tá? Sempre ajeito bem aqui, ó, ver se a fralda não tá enrolada, enrugada, tá? Vou dobrando, tá? Ó, e vou costurando. Então, aqui, ó, mudei o ângulo pra ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês, ó. Então, eu dobro até mais ou menos encostar aqui na borda da minha toalha. E vou costurando, aí dobro novamente pra tampar a costura, tá? E vou costurando na beiradinha. Sempre tomando cuidado, ó, com a fralda. Aqui, a gente chegou na parte onde a fralda já não tá mais presa, tá? Já cheguei na ponta solta, então sempre tomando cuidado pra colocar a fralda pra baixo, pra não costurar a fralda junto com o viés. Então, aqui, meninas, ó, uma observaçãozinha pra vocês. Eu não corto o viés da toalha enviesado, tá? Mesmo que ele tenha 2 cantos arredondados, eu não corto enviesado, eu corto reto. Por quê? Porque o canto que eu faço, né, a curva, é uma curva mais aberta. Então, o tecido, ele não vai franzir. É lógico que você tem que ter paciência na hora de ajeitar e na hora de costurar o viés, tá? Dessa forma, ele vai ficar bem bonito, não vai franzir e você também não precisa cortar enviesado só por causa dessas 2 curvas, tá? É só ter paciência. Outra coisa, o ponto que eu costumo costurar todas as minhas peças, não só a toalha, é mais ou menos o 2,5, o tamanho do ponto, tá? Não há necessidade de diminuir o ponto nesse tamanho de curva que eu fiz aqui, o tamanho do pires, mais ou menos, né? Se você fosse costurar uma coisa mais arredondada, uma curva mais fechada, seria bom diminuir o tamanho do ponto na hora de fazer a curva, mas aqui não há necessidade, é só realmente ajeitar com calma e costurar com calma que o viés dá certo. Porque costura de viés para ficar perfeito, bonito, é só prática, tá? Então, quanto mais você praticar costurar o viés, mais o seu acabamento de viés vai ficar bonito, tá? Na hora de fazer o acabamento no canto mitrado, tá? Também é só ter calma e paciência para dobrar bem direitinho. Ó, aqui, ó, antes de eu costurar até na ponta, eu já tenho que dobrar também a outra volta, tá? Então, aqui, ó, já venho dobrando esse final aqui e já dobro um pedacinho dessa outra volta aqui, porque esses tecidos, eles precisam se encaixar para formar uma pontinha perfeitinha aqui, tá? Então, aqui, ó, dobrei aqui, tá? Até o final. E eu já venho vincando também, eu não sei se... Aqui, ó, vou tentar dobrar assim, pra mostrar pra vocês, tá? Ó, então, venho, ajeito aqui, tá? Ó, ajeito bem aqui, ó, puxo. Agora, eu boto aqui pra cima e vou ajeitando, tá? Ó, de forma que fique essa pontinha aqui, ó, tá? E eu utilizo uma ferramenta, pode ser uma chavezinha de fenda, pontinha da tesoura, enfim, pra segurar aqui, ó. Tá? Então, eu venho costurando devagarzinho
E eu utilizo aqui a pontinha da chave de fenda ou da tesoura, enfim, para segurar ali a pontinha do viés. É importante que a agulha fique para baixo para segurar ali a pontinha do tecido para não sair do lugar, tá? E agora eu continuo costurando normalmente. Então, a gente tá finalizando aqui a nossa costura do viés, tá? Lembrando que quando você for dobrando o viés, é sempre bom ter atenção e cuidado para dobrar ele de uma forma que ele fique todo na mesma largura, tá? Então, a gente tá finalizando aqui a costura. Chegamos na parte onde eu já tinha iniciado a costura lá no início, né? Onde eu tinha começado a costura. Finalizamos a nossa peça. Eu já vou mostrar pra vocês como é que ela ficou. Então, aqui, ó, aqui ficou o nosso cantinho mitrado, tá? É só ter calma e paciência pra ajeitar, que ele vai ficar bonitinho assim. Então, meninas, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Assim finalizamos a nossa toalha. Olha só que linda, tá? Toda acabada com viés, a volta toda, dá um destaque, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Foi gravada com muito carinho pra vocês. E aproveitem aí o passo a passo e façam peças lindas, tá bom? Um abraço, um bom dia pra todas!